dia! Bom dia! Hoje, terça-feira, 20 de agosto, mais um dia o Senhor nos concede. Você está vivo? Pode agradecer a Deus por mais um dia. É hoje eu quero declarar. Eu quero declarar que é hoje que Deus vai te surpreender. Porque Ele é Pai. Porque Ele não falha, porque Ele não muda. Porque Ele é Deus. Ele é fiel. Ele não tarda. Ele é o Deus imutável. Ele é o Deus soberano. Ele é o Pai eterno. Você pode agradecê-lo por isso. Começa aí agora onde você está. Não importa onde você está, independente de onde você esteja, o que você estiver fazendo. Será que você pode, nesse momento, agradecer a Deus por mais um dia de vida? Pela vida. Você pode agradecer a Deus pela vida. Tô vendo que tem muita gente que eu amo entrando aqui. Pastora Luciana, minha amiga querida Érica. Eu estou muito feliz, porque hoje o Senhor nos concede uma oportunidade única. O Senhor nos concede uma oportunidade extraordinária de ouvir a sua palavra, de receber uma porção da sua palavra. A palavra que é viva e eficaz, a palavra que é poderosa, a palavra que é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Sinceramente, eu fico muitas vezes maravilhada. Não consigo me acostumar. Não consigo me acostumar. Porque a palavra de Deus, realmente, ela é poderosa. Eu quero te convidar, na verdade, te pedir, me ajuda aí. Convida alguém para entrar na live hoje. Hoje é dia de live leitura e geralmente eu entro 11 da manhã, mas hoje estou entrando num horário mais cedo, tenho um compromisso, já vou estar viajando, mas eu estava com grandes expectativas por esse dia, para essa live. Hoje eu vou receber um convidado muito especial, um homem de Deus, amigo da nossa família, pastor Daniel Veloso. Eu gostaria que você convidasse alguém para entrar nessa live. Pega o aviãozinho, chama alguém, porque eu sei que essa palavra vai alcançar muitos corações, muitas vidas, que não só vai abençoar, mas que vai trazer direcionamento. Nada como caminhar nessa terra, debaixo da bênção de Deus, sendo direcionados por Deus. E não há outra forma. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho para o Pai. Enquanto você convida alguém, não perca, não saia da live. Eu quero ler aqui. Vou já dar 2 minutinhos e já convidar o pastor Daniel para estar comigo. E eu acordei hoje com esse texto no meu coração. Texto de Efésios. Vocês estão me ouvindo aí bem? Convida alguém aí para entrar na live. Quem ama a palavra, diga amém. Quem ama a palavra, diga amém. Quem ama a palavra, diga amém. Se você pode, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. Prepara o seu coração. E já no seu espírito, fale com Deus. Nenhuma pessoa melhor para falar conosco do que o nosso Pai. Só Ele verdadeiramente pode nos convencer, só Ele verdadeiramente pode nos transformar, só Ele verdadeiramente. Mas também tem a sua parte, porque é isso que vai fazer diferença. É a sua fé nele, é a sua convicção nele, sua dependência dele. E o texto que está aqui queimando no meu coração, eu já vou começar, já vou chamar aqui o pastor Daniel Veloso. Ô, pastora Amanda, que lindo, que prazer ter você aqui na live hoje, seja bem-vinda. Gente, é tão precioso quando nos colocamos diante de Deus, na sua presença. É tão poderoso, é tão grandioso
É tão precioso. Pastor Bruno, uau, que honra ter você aqui. É um prazer receber todos vocês aqui. Eu creio que essa live vai ser uma live que vai gerar cura, transformação e que vai falar a muitos corações. Se tem uma coisa que eu amo, se tem uma coisa que eu valorizo, é quando eu tenho a oportunidade de ouvir a Deus. Deus fala em todo tempo, em todo momento, de todas as formas. Mas eu quero crer, eu creio que hoje Deus vai falar de forma específica com você. Esse é o meu desejo. Eu já vou chamar o pastor Daniel, mas antes, enquanto você convida alguém, pega aí o seu cafezinho, para quem ama café como eu, prepare o seu coração. É importante isso. Você está pronto para receber de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Eu vou continuar no versículo 5, que diz assim: por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Uau! Essa versão é a versão NTLH. E olha o que a palavra está dizendo. Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Este é o seu prazer e a sua vontade. Não ande em dúvida. Caminhe com esta convicção, que a vontade de Deus é para que todos os seus filhos o conheçam. Eu quero convidar o pastor Daniel Veloso. Eu vi aqui que a minha amiga... Que honra, mulher de Deus, profeta, uma mentora que eu amo, ela já esteve aqui conosco. Convidei o pastor Daniel. Ô, Glória! Bom dia, pastora. Bom dia, pastor Daniel. Bom dia, bom dia. Como Seja vai? bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Que alegria poder participar dessa live poderosa. Estava aqui já recebendo já. Amém. Nada como a presença de Deus, nada como estar diante da sua palavra. E uma honra ter você aqui, meu amigo. Gente, pensa, é um jovem pastor, mas a experiência que ele tem, a unção que ele carrega, é algo assim que eu admiro e eu quero que você tenha toda a liberdade para falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Recebo muito de Deus sempre que te ouço, né? E é uma honra ter você aqui. Fique à vontade. Muito obrigada mais uma vez. Não quero perder nenhum segundo, nenhum momento, porque eu sei que Deus vai falar poderosamente através da sua vida. Amém, pastor. Eu digo mesmo, é um prazer poder estar aqui. Respeito demais a senhora, pastor Silas, toda a família. Vocês sabem o tanto que vocês são queridos por nós. E é recíproco, o tanto que vocês nos abençoam, né, no particular, mas também como comunidade, como nação. Vocês Amém. são realmente um farol para essa nação. E Amém. entrando já no tema de hoje da nossa live, né, paternidade, que tema poderoso, maravilhoso. Sim. O texto que a senhora falou, ele realmente ele é incrível, porque esse é o desejo do Senhor, né, que todos nós possamos conhecê-lo e nos tornarmos filhos. Porque quando a gente vai tratar de paternidade, eu queria começar hoje falando um pouco sobre a visão da Bíblia sobre a paternidade. O que a Bíblia diz sobre a visão paterna de Deus para nós? E um texto que a minha mãe ama demais, pastora Laudigiane, está em Efésios capítulo 3, verso 14. Ela diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Então, para começo de conversa, todo mundo precisa entender que nós temos um Pai,
né? Amém. A oração mais ensinada, mais repetida por todos os seres humanos, ela vem trazendo esse poder da paternidade. E essa afirmação ela é muito forte. De quem todo nome toma, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então, o primeiro ponto da nossa conversa hoje é entender que você não está sozinho, você não precisa viver uma orfandade. Não interessa hoje qual tipo de pai você teve na terra, não interessa se ele está vivo ou não. Você precisa hoje ter a convicção de que existe um pai que está querendo se relacionar com você. Mas, pastora, não é algo, como é que eu posso dizer, direto, não é algo para todos. Apesar de ser livre para todos, não é algo que todos tenham. Por que eu estou dizendo isso? Porque começou com Jesus Cristo, né? Em Isaías vai dizer que um filho nos foi dado, e quando esse filho nos foi entregue, em João 3,16, que é o texto que todo mundo ama, a Bíblia vai dizer que ele era unigênito. Passou de unigênito para primogênito, depois da obra da cruz, mas ele começa como sendo o único, e não o primeiro. Então as pessoas precisam entender que para ser filho de Deus, não basta só nascer. Ah, todo homem que nasce, toda mulher que nasce, já nasce dentro da família de Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que ele nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus. Todo aquele que confessar o Senhor e crer no seu coração e confessar com a sua boca, ele vai ter direito de acessar essa paternidade, que é uma paternidade conquistada por nós através de Cristo Jesus, pela obra vicária, pela obra da substituição na cruz. Então, é muito importante a gente estabelecer isso, porque às vezes as pessoas dizem assim: poxa, todo mundo é filho de Deus. Não é. Para que você possa ter isso, você precisa fazer uma escolha por ele. E não sei se você que está nos ouvindo hoje já fez essa escolha. Não sei se você já começou hoje dizendo que ele é a única e maior escolha da sua vida. Então, a primeira oportunidade que Deus está te dando nessa live é de escolher Deus como seu pai. Você pode acessá-lo hoje pensando que nós temos hoje, pastora, na nossa sociedade, uma crise gigantesca. E a crise da orfandade, é a crise de pais que talvez estejam vivos, mas por conta da ausência, não trazem essa figura paterna para dentro das suas casas. E muitas vezes isso se transfere para o Senhor. O meu caso, né, eu acredito que eu sou a terceira geração de pastores, a minha família é uma família pastoral, de sacerdotes, homens que entregaram sua vida ao Senhor. E eu acredito que boa parte da facilidade que eu tenho para me relacionar com Deus vem da minha vida com os meus pais. Sim. Vem da figura paterna que eu tenho dentro de casa. Então, a figura de Deus para mim sempre foi uma figura boa, sempre foi uma ideia positiva, sempre foi algo maravilhoso. Por quê? Porque o pai que eu tenho é um pai maravilhoso, é um pai bom. Então, eu conseguia imaginar Deus dessa forma. Mas eu sei que essa talvez não seja a realidade de muitas pessoas. E o que precisa hoje? Primeiro, você reconhecer que você tem essa oportunidade. Então, aonde quer que você esteja, basta que você diga hoje que você quer, que você deseja, que você crê nele, para que você possa ser salvo e receber dele o poder de ser filho de Deus, de entrar para essa grande família. E a senhora pode me interromper, viu, pastor? Aqui você sabe, né? Filho Eu de sei. pastor, a gente vai falando aqui e Eu não sei, para. vai. Daqui a pouco, meu filho, eu vou entrar. Mas é Então, verdade, assim, tô anotando aqui uma coisa que você falou. O acesso já está livre. sim, E nós sim, precisamos nos apropriar. Tudo parte da nossa decisão. Todos nós temos a oportunidade de decidir o que queremos, o que almejamos, o que desejamos, porque às vezes eu ouço as pessoas falarem, e não, jamais diminuindo ou desprezando a dor de alguém, porque eu sei que esse é um tema que causa sim, lembranças e traz dor, sim, porque a paternidade é uma coisa que literalmente é algo que vem para definir coisas na nossa vida. sim, Mas hoje, e falando desse tema durante esse mês, eu percebo que nós temos que decidir. Nós temos sim, que escolher, nós precisamos sim. realmente decidir o que. Não, peraí, eu vivi uma história, tive minhas experiências, mas hoje eu sei o quanto que isso me feriu, o quanto que isso teve os seus desdobramentos na minha vida, mas o que que eu quero? Eu posso mudar, eu tenho acesso, eu preciso me Pastora, apropriar, né? perfeito. A gente tem hoje provavelmente dois grupos aqui na live. É. O primeiro grupo é o que não conhece o Senhor.
Eles não conhecem a oportunidade que lhes foi entregue, que Jesus Cristo morreu na cruz para que pudesse dar a eles livre acesso ao Pai. Quando o véu se rasga, ele não rasga uma religião abrindo para todos uma religião. A porta da igreja foi aberta. Não. O que ele faz é abrir a porta da casa dele. Ele abre e diz: podem entrar, conheçam o meu Pai. Então, a primeira pessoa que precisa entender isso é aquela que não sabe quem é Deus hoje, precisa fazer hoje um aceite, né? Precisa entregar sua vida para ele, para que ele possa entrar e poder agora ser o pai dessa pessoa. Assim, o segundo grupo de pessoas, que talvez seja a nossa grande maioria aqui hoje, são pessoas que talvez já aceitaram Jesus Cristo, já entraram para dentro dessa casa, mas não têm tido hoje um relacionamento com esse pai. E por isso não desfrutam dos benefícios, das benesses de ter Jesus como seu irmão mais velho, de ter Deus como seu próprio pai. Então é muito interessante porque às vezes nós passamos pela vida com a convicção, né, racional de que Deus é pai, mas sem entender e sem usufruir dessas verdades. E eu vou falar sobre vários pais na Bíblia hoje, a gente tem um certo limite de tempo, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, o mais objetivo, porque por mais que nós sejamos crentes, por mais que nós sejamos homens e mulheres de Deus, devotos a Ele, buscando fazer a sua vontade, não é simples acertar como pai e mãe. Não é um negócio natural. Deveria ser, mas não é. E acontece que não é por conta de uma coisa simples, chamada pecado. Se nós olharmos desde o Jardim do Éden, nós vamos olhar para Adão, que teve como pai o próprio pai, né? O primeiro pai, o Deus Pai. E a Bíblia vai dizer que ele encontrava com ele todos os dias na viração do dia. Eu imagino que tipo de discipulado foi esse, eu imagino que tipo de acompanhamento foi esse. Eu imagino os passeios dele e Adão compartilhando: pai, hoje eu descobri essa fruta nova. E Deus sorrindo e dizendo: filho, você gostou? Você experimentou isso? Experimentei. Nossa, filho, quando eu fiz, eu planejei para esse momento, eu sonhei com esse momento. Que bom que você descobriu esse segredo que eu coloquei ali, esse presente que eu guardei para você ali. E eu imagino isso acontecendo inúmeras vezes. E um dia ele falando que estava um pouco chateado com Eva e compartilhando, e Deus instruindo: não, filho, não fala desse jeito, você não pode tratar ela dessa forma, você precisa acontecer assim, precisa fazer assado, você precisa ter essa noção perfeita de que tudo acontece de um jeito pré-determinado que o Senhor, eu mesmo já determinei. Mas é interessante ver que quando Adão vai ter a sua primeira oportunidade de paternidade, ele não executa como Deus executou com ele. Nós vamos ver na primeira família do mundo um assassinato. Nós vamos ver um irmão matando o outro. Eu pergunto hoje, que tipo de mundo nós teríamos? Por que Noé foi necessário? Por que quando Noé existiu na Bíblia, ele precisou apregoar a justiça? Porque a justiça deixou de ser pregada. Porque a justiça deixou de ser executada. A Bíblia vai dizer que teve que ter um reinício, né? Veio o dilúvio, matou todo mundo, porque faltou paternidade. Faltou alguém passar adiante os princípios que havia recebido. Faltou alguém ter os encontros que o pai teve com ele, com seus filhos. E o que nós temos hoje na nossa sociedade? Pais que talvez receberam algo, que estão falhando em entregar isso para os filhos. Estão falhando em discipulá-los. Estão falhando em acompanhá-los. É interessante porque Gênesis capítulo 4, verso 7, Deus Pai olha para Caim e diz: por que o teu semblante está descaído? Que proximidade é essa que Deus consegue perceber a tristeza do nosso rosto? E ao mesmo tempo, aonde está o homem Adão, o pai Adão, o mesmo que foi omisso com Eva, está sendo agora omisso com seus filhos? Cadê o pai que não percebeu na mesa de casa a tristeza no olhar? Cadê o pai que não percebeu na mesa de casa a rispidez de um irmão para com o outro? Talvez ele saiu mais cedo da mesa, ele brigou, ele falou uma palavra que ele nunca tinha falado antes. Quantas vezes isso acontece na nossa casa? Eu me lembro muito bem de crescendo, pastor. Meu pai, ele tem isso muito forte. Primeiro que ele é um homem de muito discernimento e ao mesmo tempo ele acompanha a gente assim, ele marca a gente bem em cima. E ele brincava com a gente dizendo assim, quando a gente estava mais calado ou com a cara um pouco mais fechada, ele falava assim: por que você está oprimido? Está oprimido por quê? A gente, né, obviamente, a gente entende que o crente não pode ser possuído, então ele só pode ser oprimido. Verdade. A gente já está possuído pelo Espírito Santo, então qualquer coisa que está vindo de fora para dentro é uma opressão maligna. O que está acontecendo com você? Por que você está calado? Por que você não está conversando? Você não está no seu jeito natural de ser?
E quantas vezes a gente tentava disfarçar e, não, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Vem cá, o que que aconteceu? O que está acontecendo na escola? O que está acontecendo com isso? Eu vi que você mudou na semana passada para cá. O que aconteceu essa semana? E eu brincava que muitas vezes na minha vida eu não pequei, não foi por temor ao Espírito Santo, foi por temor ao meu pai e minha mãe. Eu falava assim, cara, eles vão descobrir. Uhum. Primeiro porque a senhora sabe muito bem disso. Filho de pastor, onde passa, alguém te conhece. Eu falava, Sim. alguém vai ver. A nuvem de testemunho na vida do filho de pastor é talvez um dos versículos mais verdadeiros que existem. Oh, Deus, é verdade. Você, aonde você estiver, alguém vai te conhecer, alguém vai te ver e alguém vai te falar, ó, eu estava te vendo ali e tal. Então eu pensava assim, rapaz, meu pai e minha mãe vão descobrir. Meu pai e minha mãe nunca brincaram com disciplina. Nunca. Eles sempre foram muito rígidos. Muito. Hoje eu tenho 32 anos de idade, sou casado, pai de 3 filhos, me casei aos 19. E uma das razões pelas quais eu me casei aos 19, a primeira, óbvio, eu amava minha esposa, eu acreditava no poder da família, no ministério da família. Mas uma das razões é porque o ambiente de casa, ele começou a ficar desconfortável. Como assim desconfortável? Nossa, não era bom, era tóxico, como os meninos hoje dizem. Não, é porque simplesmente meu pai soube ser pai. E ele me fez um homem. Ele falou: olha, presta atenção, a partir do momento que você fez 18 anos, você não vai ser mais tratado como menino. Pastora, eu nunca fui a uma festa de 15 anos. Eu passei todo o meu ensino médio, ninguém me convidava para nenhum aniversário. Ninguém me convidava para festas. Eu não sou um cara antissocial, pelo contrário, eu sou um cara de muitos amigos. Sim. Mas sabe o que meu pai e minha mãe fizeram? Eles me colocaram no lugar de proteção e disseram: peraí, enquanto você não for responsável por você mesmo, nós somos responsáveis. Então nós vamos tomar as atitudes hoje que nós julgamos necessárias para que você chegue aonde você precisa chegar. Sim. E tem muito pai, a gente vai olhar isso na Bíblia em vários e vários casos. Se eu falar hoje sobre Moisés, a Bíblia vai dizer que chega um momento onde a mulher de Moisés se rebela contra ele, dizendo: você para mim é um marido de sangue. A gente vai ver que Moisés não acompanhou seus filhos. Poxa, mas foi um homem de Deus? Tremendo! Alguém pode falar contra que Moisés, que não foi um homem de Deus, foi um homem tremendo, mas infelizmente não fez pelos seus filhos o que ele poderia ter feito. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. No entanto, teve dentro da sua casa adultério, teve na sua casa morte, teve na sua casa omissão, teve na sua casa um problema seríssimo de família. Os inimigos do lado de fora nunca colocaram medo em Davi. Davi não tinha um inimigo para bater de frente com ele. Primeiro porque ele tinha Deus ao seu lado. Mas quem foi que derrubou Davi? O inimigo de dentro de casa. Aí se a gente for buscar a história de Davi, Davi foi um rejeitado. Davi foi um esquecido. Davi muito provavelmente foi criado pela sua mãe, porque seu pai não o aceitava. Dava a ele as tarefas menos queridas, menos desejadas. Então pensa junto comigo hoje, o tanto que isso muda. Nós, às vezes, esquecemos e queremos até terceirizar essa responsabilidade para a educação, para as escolas, para as pessoas, para os tablets, para os desenhos e até mesmo para a igreja. Nossa, a igreja tem que criar meus filhos. Querido, querida, deixa eu te dizer uma coisa. A paternidade é uma responsabilidade de quem a recebe. Herança do Senhor são os filhos. O que você vai fazer com essa herança está na sua mão. Só que você vai ter que entender que você vai responder a ele, porque ele também é pai do seu filho. E é interessante, pastora, porque isso às vezes passa batido. Deus disciplina os filhos a quem ama, mas os pais não estão disciplinando os filhos, disciplinando seus filhos. Não estão passando adiante. O que antigamente era algo óbvio para todo mundo, você precisa criar memoriais, você precisa ter momentos onde você vai trazer seus filhos e para que eles passem por ali e perguntem: que negócio é esse aqui, pai? Isso aqui, meu filho, é daquele dia que Deus livrou a gente daquela guerra. Nós estávamos no momento onde nós não tínhamos condições de ganhar e o Senhor enviou sobre nós um livramento tremendo, mandou seus anjos, mandou isso, mandou aquilo, mandou assim, mandou assado e fez isso, por isso que nós chegamos até aqui. Por toda a palavra a gente vai ver o povo contando a história para os seus filhos. E hoje nós caímos no engano do inimigo, que é achar que a nossa superatividade, a super agenda cheia, vai suprir para os nossos filhos a nossa presença. Poxa, se eu for muito corrido, se eu tiver a minha agenda super lotada e eu tiver tudo que eu preciso, todo o dinheiro do mundo, meus filhos terão tudo. Não, seus filhos não terão tudo, porque
Moisés cresceu num palácio e ele tinha falta de identidade. É. Davi cresceu, os filhos dele cresceram no palácio e eles tiveram ali uma briga com a identidade. Então não é questão de recurso, não é questão de dinheiro. É uma questão hoje de princípios. E o pai e a mãe têm uma responsabilidade hoje de cobrir seus filhos, de proteger seus filhos. Um irmão chegou para mim e perguntou assim: como é que você acha que você e seus irmãos acabaram tão bem a vida, né? Começaram tão bem a vida, apesar que todos nós estamos bem novos. Minha irmã também é pastora, é casada, mãe de 2 filhos. Meu irmão se casou agora, pastor também, novo. Aí eu falei para ele, irmão, vou te contar um testemunho. Aí ele falou, pode contar. Ele falou, eu tava na 8ª série, o primeiro ano, alguma coisa assim, e eu fiquei de recuperação, pastor. E aí eu falei para ele assim, o que você acha que meu pai fez quando eu fiquei de recuperação? Aí ele falou assim, brigou com você, né, deu uma bronca, falou que não gostava e tal. Eu falei, aham, ele falou isso. Só que meu pai virou para mim e falou assim, olha, já que você não está dando valor na sua escola, vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar numa escola pública ano que vem, ou você dá um jeito de pagar a próxima mensalidade. Você faz aí, dá um jeito, paga a sua mensalidade, e se você fizer a prova de recuperação e passar, eu continuo pagando. Se você não passar, você vai para a escola pública. Eu me lembro que eu tinha um PlayStation na época, não lembro qual era, se era o 1 ou 2, alguma coisa assim. E eu anunciei meu PlayStation, vendi para um amigo meu e eu dei o dinheiro para ele pagar parte da minha mensalidade. Quantas vezes a senhora acha que eu fiquei de recuperação? Mais Eu só nenhuma. tinha um PlayStation. Então, às vezes, os pais hoje querem entregar para os filhos coisas que eles não estão prontos para receber. Verdade. E às vezes eles querem segurar dos filhos, eles querem impedir os filhos de receber coisas que eles precisam receber. Meu pai e minha mãe, eles nunca foram dessa criação. Você quer isso, positivo, você quer isso, você quer aquilo. Não, quando você estiver dentro da minha casa, sou eu que escolho. Eu que vou te dizer para onde você tem que ir. Eu vou dizer para você o que é bom, o que é ruim, porque esse é o papel do pai. E às vezes, voltando ao que a palavra diz sobre o nosso pai, a Bíblia vai dizer inúmeras vezes: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Hebreus capítulo 12, verso 7 até o 10. Deus os trata como filhos. Então, o que a gente precisa entender? Ele vai passar para nós toda essa disciplina, todo essa dificuldade para que a gente possa se desenvolver como filho. Sim. O céu não é lugar de desenvolvimento. Verdade. E é interessante, eu vejo muitas pessoas fazerem isso, eu acho que elas não percebem. Vamos comer? Vamos almoçar? Não, o filho não tem essa capacidade ainda, não teve esse desenvolvimento ainda para poder fazer esse tipo de escolha. E isso, na verdade, tem um efeito contrário, porque causa insegurança. Porque o Perfeito. filho Perfeito. precisa ter a referência de alguém mais experiente, a pessoa que vai transmitir segurança, que vai trazer direção. Sim. E que vai ter palavra. Sim. É isso que nós precisamos, ver esse exemplo, ter esse modelo, para que a gente possa também seguir esse caminho. E é o que às vezes as pessoas desconsideram, a questão do exemplo, a questão dessa convicção. E hoje em dia isso está se perdendo, porque eu estou ouvindo você falar, e eu também tive uma criação assim, rígida, firme. Não foi fácil. Mas Sim. hoje eu percebo o quanto que isso me construiu em mim esse entendimento que é o certo, que é o errado, que não há variação nas coisas, que na vida realmente tem o certo e que é o errado. Hoje você vê um mundo relativista, tudo é relativo. E não é assim. Quando você vai, nem que você... Até no mundo, vamos falar do mundo. Tem regra, tem lei, tem disciplina, tem quem trabalha mais recebe mérito, quem não faz por onde não recebe. Sim. Essa é a realidade. E as pessoas estão criando um mundo de ilusão e isso é altamente prejudicial. Falando até do Éden, não é à toa que Deus chamou Adão e Eva para aquela correção. Ele poderia realmente ter aniquilado e exercido a sentença da morte, e houve uma morte. Houve uma morte porque eles perderam muito. Mas o propósito de Deus
é justamente esse, é nos expor à verdade da vida e as coisas, e eu percebo assim, o quanto que podemos contribuir se simplesmente seguirmos e fazermos aquilo que já foi predeterminado. Não é o novo, Sim, não dá para inovar sim. com a paternidade. É o que é. É tão interessante isso, porque as pessoas pegam. Isso que a senhora falou agora é fantástico. Funcionou durante 2000 anos. Agora eu, na minha É, capacidade, na minha sabedoria, vou inventar uma maneira nova de ser pai. Ô, irmão, a Bíblia não está pedindo isso. A Bíblia está pedindo para você seguir esse manual, que é o seu manual de fé e prática. A palavra do Senhor ela é muito clara. Sempre que o pai hesita em corrigir, sabe o que vai acontecer? Vem condenação sobre os filhos. verdade. E muitas vezes a Bíblia vai contar a história de um rei que ouviu a palavra de um profeta dizendo assim: olha, vem sobre você uma condenação. A palavra conta em 1 Reis a história do rei Ezequias, se eu não me lembro, se eu não me engano agora, eu vou confirmar. E ele fala assim: você mostrou seu tesouro para a Babilônia e esse tesouro vai ser tomado. Vai chegar um dia que essa nação vai crescer e ela vai voltar aqui e ela vai tomar tudo que você mostrou para eles. Não só isso, ela vai levar seus filhos como prisioneiros, ela vai fazer com que eles se tornem eunucos, ou seja, vai impedir que prossiga para a sua linhagem, vai acabar com a geração de filhos, a frutificação vai se acabar. Isso vai acontecer na época dos seus filhos. Sabe o que esse cara termina dizendo, pastor? Foi boa essa palavra, porque não vai acontecer no meu tempo. Então vai acontecer só quando eu não estiver mais aqui. Então Meu tudo Deus, bem, não tenho preocupação com o que vem no futuro. meu As Deus. pessoas que impedem hoje, que não corrigem seus filhos hoje, que não são hoje presentes dentro das suas casas, estão fazendo literalmente com que suas gerações sejam roubadas. Estão hoje esterilizando o seu legado. Olha que Verdade. coisa Forte, pesada. muito forte. Nós estamos passando por um momento onde Deus precisa chamar a nossa atenção para que nós não sejamos como Eli, homens que estão dentro da casa de Deus, mas que estão alheios ao que os seus filhos estão fazendo. Sim. Estão se sucumbindo ao desejo dos seus filhos. Uhum. Porque quando os filhos fazem e os pais não corrigem, os filhos são maiores do que Deus. É, muito Quando os forte. filhos fazem e aquilo que você sabe que está errado não é corrigido, você está dizendo para Deus: olha, Senhor, eu prefiro eles do que o Senhor. Meu E todas Deus. as vezes que há uma quebra de ordem na casa, onde há uma quebra de prioridade, vai ter que vir disciplina, porque o pai é um pai que ama. Então, se você não está disciplinando, ele vai te disciplinar. Sim. E tem muita gente colhendo hoje, pastora, famílias desajustadas, não porque tem situações desafiadoras, não porque tem falta de recurso, mas simplesmente porque estão alheios aos princípios bíblicos, estão alheios àquilo que a palavra nos requer como pais. A palavra do Senhor vai dizer que o apóstolo Paulo diz: olha, sejam meus imitadores, sejam meus imitadores. Uma vez eu ouvi o pastor Hernando Dias Lopes dizendo que os pais são como espelhos. Sim. E um espelho sujo, ele vai refletir manchas. Ele vai Meu colocar na Deus. sua. Como é que você repara se a roupa está suja, se o espelho está sujo? É, Imagina que eu fosse hoje me olhar no espelho e o espelho está todo sujo. Como eu ia saber se essa camisa está limpa ou não? Eu ia aceitar sujeiras que elas não deveriam estar na minha vida. Mas porque o sim. meu espelho está sujo, eu vou permitir que as sujeiras venham também para a minha vida. Como é que um espelho reflete se ele está com a luz apagada? Um É, espelho em um quarto com luz apagada não serve de não. nada. Quem é a luz na nossa vida? Jesus, a palavra. Luz para os meus pés, luz para a minha vida. Lâmpada para os meus pés, luz para a minha vida. Eu quero dizer hoje, se você não está vivendo a palavra, você está com a luz apagada. Seus filhos não estão com o modelo dentro da sua casa. Eles estão seguindo quem? É. Como? É interessante demais a gente pensar nisso, porque nós temos hoje influenciadores como profissão. Isso. Olha São, isso. tem pessoas hoje que têm a profissão chamada influenciadores. Não, Aí isso eu, é muito sério, muito sério. A aí eu te gente. pergunto, o que, que nós, como pais, devemos fazer hoje? Não, e assim, sempre vem para a questão do colocar para o outro, desde o começo. O não assumir a sua responsabilidade, não entender o que é necessário nesse tempo, naquilo que já te foi confiado, e perceba o quanto que a ambição das pessoas, o quanto que os desejos, quanto que as
pessoas estão vivendo segundo seus desejos, segundo suas vontades, e estão esquecendo desse lugar em comunidade, em Sim, família, esquecendo desse lugar que é necessário e que não se sim, pode ser negligenciado, sim, né? Então, há uma desconexão. Uma desconexão que acontece. E eu percebo até mesmo Deus tratando de nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna, para resgatar a conexão, para restaurar a conexão. E agora eu vou dizer uma coisa que é sério. Eu atendo famílias, eu atendo pessoas, atendo sim, mulheres, e eu percebo o que é mais fácil. Você ter que reparar um dano ou você investir, né, que é algo que não só supre o outro, mas que te supre, para que haja uma coerência na relação, para que você contribua de forma relevante e significativa não só para a vida do seu filho, mas para a sociedade. E sim, assim é mérito seu. sim, Porque como é lindo e admirável ver um pai, uma mãe entregando um filho para sua própria vida no dia do seu casamento, ou um pai liberando o seu filho para a etapa da sua vida adulta, como você mesmo falou. E sim, aí as pessoas querem acabam fazendo deixando o que é mais difícil, tendo que sim, reparar, tendo que consertar. Quantas pessoas, pais desesperados. Eu atendi outro dia uma pessoa desesperada e eu falei para ela assim: não há nada que vá substituir agora você lutar pela vida do seu filho. Porque o que vai acontecer sim. é o necessário. Então, nós precisamos nos despertar para isso. Fazer o que é Demais. necessário. E é A prevenção é interessante. melhor do que você ter que correr atrás e corrigir uma coisa que muitas vezes pode ser irreparável. Pastora, e é interessante pensar porque, assim, às vezes a gente não está disposto a fazer esse investimento. Isso. Nós, nós estamos com tantas coisas acontecendo, a agenda tão cheia, É, que esse investimento parece tão caro, parece tão distante, que a gente acaba deixando para depois. sim. Mas sabe quem está sempre disposto a investir nos nossos filhos? Ah, é, isso aí. O inimigo. Isso aí. O inimigo ele não está brincando, ele não está poupando esforços. Não, Ele tem todos os recursos dele destinados hoje para que ele possa alcançar as próximas gerações. É total. muito mais fácil pegar uma pessoa em formação do que uma pessoa formada. Sim. Então, ele está, obviamente, dirigindo os recursos dele, por isso que a gente vê tanto ataque às crianças, tanto ataque aos adolescentes. Como é que eu sempre pergunto isso para os pais. Ah, pastor, meu filho foi para a faculdade e em 6 meses ele é outra pessoa. Não, irmão, ele não é outra pessoa. Ele revelou quem ele era em seis Sim. meses. Porque não Sim. tem como você formar alguém por 17 anos e em 6 meses essa pessoa mudar Sim. completamente. O que que acontece? O que acontece é que essa pessoa ela não tinha um acompanhamento próximo, ela tinha um acompanhamento que era superficial e os pais achavam que estava sendo recebido e não estava. Não tinha ali um comprometimento para ver os resultados, para aferir os resultados. E quando ele chegou na faculdade, onde ele pôde ter liberdade para dizer o que ele quer, o que ele não quer, ele escolheu outro caminho. Então, é muito importante a gente entender que muitas vezes nós estamos negligenciando o nosso pai. Sim. Eu vou contar para a senhora uma experiência que vai, no final, vai fazer sentido aqui. Eu passei um momento onde eu fiz um investimento e acabei perdendo todo que eu tinha investido. E chegou um momento que eu falei assim, meu Deus, eu queria tanto comprar isso, eu não tinha condições hoje. E triste, chateado, pensando, poxa, por que que isso aconteceu? Não podia ter acontecido, queria ter comprado isso aqui agora, minha família podia ter isso aqui agora. E a gente tinha acabado de se mudar, eu queria colocar ar-condicionados na casa, e eu falei, poxa, eu não vou fazer esse investimento agora, não posso. E estava muito calor aqui em Brasília, a gente botou os colchões na sala, abrimos todas as janelas e deitamos todos na sala. Todos começaram a dormir, e aí eu fiquei acordado, chateado, assim, poxa Deus, por que o senhor está deixando eu passar por isso? Que é isso? Eu não tenho dinheiro para botar aqui um ar-condicionado para minha família. E aí Deus falou para mim assim, quando foi que eu deixei de ser seu pai? É. Você não colocou ar-condicionado porque você está colocando na sua força, você está tentando fazer com o seu dinheiro. Por que Uau. você não pede para mim? Uau. A nossa vida deveria ser muito mais fácil do que ela é. Verdade. Só que a gente assume para nós responsabilidades que são do nosso pai. Mateus 6,33
33 vai dizer: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A Bíblia vai dizer no Evangelho, dizendo: olha, se os pais de vocês que são maus sabem dar boas dádivas, quanto mais eu, o Senhor. A Bíblia vai dizer que, juntamente com Cristo, se ele não poupou o seu próprio filho, como também não juntamente com ele não nos daria todas as coisas? O que nós estamos buscando está no nosso Pai. O que nós estamos precisando está no nosso Pai. O nosso Pai tem um depósito infindável, infinito, insuperável, que nós podemos hoje simplesmente dizer: Pai, oi Pai, estou precisando. Pai, deixa eu te dizer uma coisa, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Só que às vezes a gente assume para nós essa responsabilidade, esse desejo, vem com muito ímpeto e aquele pensamento de criança, né? Eu dou conta. Eu estava ensinando o Levi esses dias, e paternidade é uma coisa engraçada. Na época da escola, eu fui diagnosticado, a professora diagnosticou com as palavras dela, a síndrome do eu já sei. Olha o que acontecia. Essa síndrome pegou muita gente, essa síndrome. Pastora, eu começava a ver a fórmula de matemática sendo escrita, eu tenho um pensamento acelerado, eu ia lá no final, eu criava o resto da fórmula na minha cabeça. Então, por exemplo, a fórmula vinha, dava na metade, eu construía sozinho a outra metade, registrava aqui como sendo a informação correta, e para mim estava feito. Pronto, não precisava mais prestar atenção na aula, porque eu já tinha entendido o conteúdo. Eu fui ensinar meu filho esses dias, aí eu comecei a ensinar para ele, ele falou: não, pai, isso aqui eu já sei. Eu falei: meu Deus, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Eu falei: filho, não fala uma coisa dessa, filho, calma, deixa o papai terminar a explicação. Não, pai, mas isso aqui eu já sei, tá tranquilo. Eu falei: então tá, então faz aí. Quando ele fez a mesma coisa, a mesma situação. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei: filho, olha só, papai já passou por isso, assim, 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 então estou te ensinando hoje. Não faça isso, faça assim, faça assado, presta atenção até o final, porque não é como você está imaginando, tal. Aí ele: ok. O que acontece muitas vezes com a gente? Deus está ensinando para nós algumas lições, nós estamos dizendo para ele: eu já sei, pai. Deus começou a frase, a gente não espera ele terminar, a gente fala: ah, então já sei onde é que vai estar, tá bom. A gente começou a live e talvez alguém pensou assim: isso não, já sei, isso aí eu já sei. Não, já sei, não, isso aí, não, entendi, isso aí eu já tô, tá dominado, tá tranquilo. Não, na minha casa eu não preciso disso. Mas a realidade é que o Pai tem lições para nos ensinar todos os dias. Sim. O Pai tem matérias que nós ainda não aprendemos, por isso que nós estamos reprovando nas provas. Sim. E o Pai não manda provas como o Satanás manda tentações. Satanás manda tentações para que a gente possa cair e ser prejudicado. Deus manda provas para que a gente possa ser aprovado e ser promovido. Então, a maneira com a qual o Pai vai nos promover é através das provas. E se Ele não nos ensinar, nós vamos ser reprovados sempre. E tem muitas famílias sendo reprovadas porque não estão atentas às instruções. Estão passando batidas nas instruções. Samuel cresceu na casa de Eli. Viu Eli negligenciar seus filhos. Quando chegou na época dele ser sucedido pelos seus filhos foram reprovados pelo povo. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu sempre achei que Samuel, os filhos de Samuel tinham sido reprovados antes de serem instituídos como juízes. Mas depois de estudar, eu fui entender que eles foram constituídos como juízes e foram reprovados na sua atribuição. Olha que coisa louca. Quem colocava juiz naquela época era o Senhor. Quem ungia era o Senhor. Samuel, encarregado ali da função, chegou para os filhos dele, ungiu os filhos dele, sem uma direção clara do Senhor. Ele tinha capacidade, ele já tinha feito isso outras vezes, ele tinha o direito, ele era o responsável por aquilo, mas ele não tinha preparado a sua geração. Uau. Quando ele ungiu eles, o povo os reprovou. Não obstante a isso, nós temos o início do reinado em Israel, onde Saul é eleito como primeiro rei, e nós temos aí uma série de problemas decorrentes disso. Então, pastora, os homens e as mulheres que estamos ouvindo hoje têm uma escolha muito séria, porque talvez a falha de ensinar seus filhos pode causar um prejuízo para a nossa nação inteira. A falta de preparar seus filhos para ouvir e obedecer aquilo que o Senhor tem para eles pode trazer prejuízos que nós não sabemos nem calcular. Uau.
Nós não temos hoje como dizer aonde nossos filhos vão chegar. Eu não sei. Eu não sei o que está reservado para o futuro do Levi, da Maria, do Samuel. Eu tenho hoje como um arco, estou tensionando o máximo possível, estou fazendo meu papel de pai, estou puxando o arco para trás, estou tensionando, estou trazendo tensão para a vida deles, estou os preparando, mas quem vai apontar a flecha é o Senhor. O Senhor vai dizer, olha, lança a flecha para lá. Ok, vou lançar, mas é o Senhor que vai pegar essa flecha e vai trazer ela para onde ela precisa. Então, hoje, se eu pudesse falar assim de uma forma muito clara, não tem nada mais importante do que você entender o seu relacionamento com seu pai, você primeiro aceitar ele como pai, deixar essa revelação lavar você, porque quando a gente não sabe quem é nosso pai, a gente volta para casa como servo, que foi o caso do filho pródigo. A gente volta para casa dizendo, não, me deixa como escravo que está tudo bem. Sim. E Deus nunca quer isso. Sim. Se você entender, você vai poder ter a sua identidade renovada, você vai poder ter segurança e você vai poder ser o pai que os seus filhos precisam. Pai no sentido, né, de pais, pai e mãe que os seus filhos precisam. Porque hoje uma palavra que eu quero deixar é que Deus está contando conosco. Sim. Eu saí de casa, eu tinha 19 anos. Se meu filho sair de casa na mesma idade, ele tem 10 hoje. Ele já passou mais da metade do tempo que ele vai passar comigo. É muito forte. Eu só tenho mais 9 anos. Nossa. Imagina. É muito sério isso tudo, sabe? Eu penso que precisamos rever nossas prioridades. Entender que o tempo passa muito rápido. E considerar como estamos vivendo a vida e se estamos de fato vivendo. Ou Sim. se a vida está passando. Sim. Se tudo está passando. Se estamos realmente vivendo plenamente o desejo de Deus, a vontade de Deus, sendo que tudo, na verdade, já está pronto, já está feito. Sim. Jesus disse, está consumado. Sim. Tudo que Deus poderia fazer para nos encaminhar para a sua vontade, o seu propósito, e ainda assim hoje percebemos tantas pessoas desconectadas na vida, desconectadas com a família. As pessoas hoje criaram um mundo e Sim. cheias de convicções do Sim. coisas que eu já sei e que são coisas erradas. Você percebe isso quando o que você falou é impressionante, e nítido. E isso para mim revela o que? A dureza do coração. Sim. Quantas famílias sendo assaltadas, sendo totalmente destruídas por causa do eu já sei. As pessoas não têm paciência para ouvir o outro, não tem tempo para parar, Sim. para olhar no olho, para Sim. perceber, sabe? Você que está aqui nessa live hoje, receba essa palavra como algo que Amém. realmente pode destravar um novo ciclo, uma nova fase na sua vida, na sua família, porque já está tudo, já o que a gente precisa para viver aquilo que Deus tem para nós, já sabemos, já está aí Sim. diante de nós. Mas as pessoas ainda escolhem viver conforme aquilo que elas pensam, aquilo que elas acham, aprisionadas, aliançadas com a sua dor, aliançadas com suas vontades. E aonde é que Deus entra nisso, né? Eu acredito uma vez, o Senhor falou para mim, né? A minha experiência quanto à paternidade é uma coisa muito forte. E Deus falou para mim, as pessoas precisam aprender a ser filho. Uau. Aprender a ser filho e filha. A gente sabe ser filho? Você que está aqui assistindo essa live, você sabe ser filho? Qual o seu Uhum. lugar de filho? Qual o seu papel? É Uhum. muito bom você conquistar, ter sucesso na vida. Mas para que você tenha esse sucesso, você precisa ser filho. Como Axa e Caleb. Essa história da Bíblia que para mim, para tratar de paternidade, porque Caleb foi um grande conquistador. No tempo de conquistar as terras prometidas, ele foi conquistar, deu a sua filha como prêmio. Mas ele estava construindo, ele estava forjando uma conquistadora também. Uhum. E ela foi dada como prêmio, foi morar no deserto com seu marido, Otiniel. E a primeira coisa que ela fez é, vai lá, Rutinel, fala com meu pai. Vamos falar com meu pai. Pede Ok. as fontes. Pede as fontes. Então ela sabia ser filha. Precisamos Sim. aprender isso. Sim. Ser ensináveis. Mas, Sim. sobretudo, ser obediente. É isso que nós
precisamos obedecer a palavra. E esse fim de semana eu estava pregando e Deus me deu uma palavra lá em Marcos capítulo 10, quando Jesus recebe o pedido de Tiago e João. Pai, queremos te pedir um favor. Lá na glória, a gente quer sentar à sua direita e à sua esquerda. Hum. Isso causou uma indignação tão grande entre os discípulos que eles estavam preocupados com o lugar, com posição, com honra. E o que eles tinham aprendido com Jesus? O que eles aprenderam com Jesus? E Jesus vai chamar os seus servos, os seus discípulos. A Bíblia fala assim que chamando-os para si, os que ficaram indignados e chamaram Tiago e João, chamou todos e ele começa a falar, olha só, se você quer ter lugar, seja servo de todos. Se você quer, aprenda. Veja como eu faço. Porque eu não vim para ser servido, mas para servir. Entenda o seu propósito. Entenda o Uau. bem que você pode fazer simplesmente investindo na vida de pessoas. Ao invés de estar preocupado em posse, conquistar coisas, conquiste pessoas, conquiste coração. O objetivo de Deus foi esse. Foi claro, Jesus foi claro, eu vou os tornar pescador de gente. Então não tem como fugir da questão da paternidade. Em momento algum, hipótese alguma. E há um clamor. Sabe o que eu vejo, Daniel? Há um clamor silencioso. As pessoas estão clamando. Por isso que crescem os Sim. influenciadores. Por isso que Sim. cresce, porque é um clamor silencioso. As pessoas estão precisando, buscando uma referência. Não uma referência de uma pessoa perfeita, mas buscando alguém para se conectar. E aí nós precisamos, como igreja, entender o nosso papel como É uma, pais. é uma coisa forte demais, pastora, porque a Bíblia vai dizer que Jesus, quando encontra a mulher samaritana, a mulher do poço, e ela fala assim, né? Aquele discurso incrível, onde ela fala que não tinha marido, ele fala para ela que ela tinha, e aí ela descobre que ele era um profeta, ela tem a revelação de quem é Jesus. E quando os discípulos chegam para falar para ele, eles falam assim: Mestre, você não vai comer? Aí ele fala assim: a minha comida é fazer a vontade do meu pai. É tão interessante isso, porque biologicamente falando, o corpo de Cristo obedecia à vontade do Pai. É isso. Olha o nível de submissão que o Senhor tinha ao Pai dele. Eu só faço aquilo que meu pai manda eu fazer, eu só falo aquilo que o pai está falando, eu só vou aonde o pai mandar eu ir. A minha comida, o meu corpo se alimenta da vontade do pai. Imagina uma geração de homens e mulheres que se alimentassem da vontade de Deus Meu para eles. Deus, meu Deus. Imagina o tanto de cura, libertação, de autorização, porque tem Sim, muita gente que não se sente autorizado porque não tem a noção de que Deus é pai deles, sim. que Deus é pai, que Deus está ali com compromisso com ele, e ele precisa ter um compromisso com o pai dele. Então é interessante porque nós precisamos sair daqui dessa live hoje com um desejo. Eu vou me alimentar da vontade do meu pai. É. E talvez isso signifique que você vai ter que parar a sua vida agora, vai ter que parar tudo que você está fazendo, botar uma folha em branco e dizer, Senhor, eu gosto muito de um termo usado nos negócios que chama orçamento base zero. Uau. Você cancela tudo, você tira tudo, você zera. E aí você vai passando demanda por demanda, despesa por despesa. Vamos ver o que volta e o que não volta. Pega a sua vida hoje, irmão, põe uma folha em branco e vê o que volta para dentro dela. Tira tudo da sua vida, tudo, tira tudo, todas as coisas. Põe uma folha em branco e diz, pai, tá aqui, ó, essa folha é minha vida e o Senhor comanda ela. O que o Senhor quer que entre nela agora? E talvez ele vai devolver para ela 90% do que você está fazendo. Talvez ele vai devolver 50%. Talvez ele vai devolver 20%. Talvez ele vai devolver 5%. E aqui talvez você está preocupado pensando, meu Deus, se ele devolver 5%, acabou a minha vida. Minha mãe estava pregando esse final de semana, pastora, e ela falou sobre um tema de mensagem que o meu avô pregou. Uhum. Olha o que ele falou. Ao fogo ou à sucata? Uau. Você quer passar pelo fogo para ser transformado em algo novo ou você quer ir para a sucata que vai ser descartado? Meu Deus. Essa é a escolha que a gente tem. Meu irmão, você quer ser descartado ou você quer ser aprovado pelo fogo? Eu vou passar pelo fogo, eu vou passar aqui pela casa do oleiro, eu vou ser quebrado, mas eu vou ser feito um vaso novo. Sim. Então põe sua vida na frente do Senhor hoje e diz, pai,
tá bom. Pega na minha mão aqui como um pai pega na mão de um filho, me conduz, Senhor. Devolve para mim, me devolve só para as coisas que o Senhor está fazendo. Me devolve só para aquilo que o Senhor tem para mim hoje. Eu preciso ser um pai para os meus filhos, eu preciso ser um pai para aqueles que estão perto de mim. Eu preciso, Senhor, saber quem é o Senhor para que eu possa ser eu, para que eu possa ter a liberação de ser o Daniel. Então, talvez o convite seja desafiador, mas ele é extremamente necessário. Paternidade não é um assunto de brincadeira, não é um assunto secundário. Ele precisa ser levado muito a sério, porque muitas vidas estão dependendo disso. E é importante a gente parar de fugir daquilo que a gente não conhece, daquilo que a gente não sabe. É importante encarar de frente e perceber porque estou negligenciando Sim, tal coisa. Por quê? Para, pensa. Deus sim. não fez robô. Busca Deus não fez ajuda. robô, sabe? E há fases e fases da Sim, vida. A gente tem que sair dessa fase de menino sim, e parar de ficar agindo cegamente, sabe? Sendo aquele. Tem gente que é aquele otimista, sabe? O otimista. Ah, tudo vai dar certo, mas não planejou, não considerou o que seria preciso. sim, Sabe, o otimista e achar que sim, não, porque eu tenho boas intenções, no final vai dar tudo certo. Não, só a sua intenção não é o suficiente. sim, Deus também tinha boas intenções, mas ele pegou e deu seu filho. sim, Ele deu. sim. Ele não poupou seu filho. E qual era a intenção de Deus? Ele poderia dar Senhor, Rei, Soberano, mas ele está sempre nos ensinando. Então está na hora realmente da gente considerar que daqui para frente, os tempos que nós estamos vivendo, muitos vão se apostatar da fé. Eu vejo isso nitidamente, eu não sei, eu vejo quantas pessoas estão se apostatando e Sim, estão dentro da sim, igreja, sim, porque vivem sim, crise sim, de fé. sim, Meu Deus, então é muito sério. Há uma geração que vem aí. Eu creio que ela será poderosa, ela vai alcançar lugares altos, fazer coisas grandes. sim, Mas é necessário um investimento. Quem é? sim. E quando eu terminei a minha palavra, eu fui muito moída pela essa palavra que eu ministrei no domingo, quando Jesus chama os seus filhos, e Deus falou para mim: você não está percebendo? Você não percebe quando eu te chamo? Você não percebe? Não é, você quer. Deus não chama a gente naquilo que já está diante de nós. E Sim, muitos estão buscando uma oportunidade. Muitos estão buscando uma porta aberta. Quando acontecer? Quando? Não, é hoje, é sim, agora. Como você falou, fazer essa balança. Tem que ter coragem, meu irmão. sim, Mas eu te garanto que vai dar certo. sim, Pega essa folha em branco aí e faça aquilo que vai ser a verdade vai ser a coisa mais assertiva que você pode sim. fazer na sua história. Porque o que nós estamos trazendo aqui nessa live não é uma palavra para te mostrar o quanto que você é negligente, mas é te apontar a Com sua certeza. responsabilidade, a sua importância. Sua importância. E o Sim, quanto que você pode realmente fazer a diferença. Simplesmente fazendo uma coisa, uma sim. coisa que vai destravar o seu destino, o destino dos seus filhos, da sua posteridade. Olha como que Eu, passa rápido a hora. 11 pois horas. é, Meu eu queria Deus. terminar dando só uma palavra, pastora, que o Fale. Espírito Santo está colocando no meu coração aqui. E Isso. talvez tenha alguns pais hoje aqui dizendo: poxa, eu queria ter ouvido isso mais cedo. É. Queria ter ouvido isso quando meus filhos ainda eram pequenos, quando eu tinha mais oportunidade. Enquanto você estiver respirando, é tempo, irmão. Enquanto seus filhos estiverem respirando, é tempo. Um pai me procurou um dia e falou assim: pastor, eu passei uma vida fazendo errado. Eu falei: não tem problema, termine a sua vida fazendo certo. Vá até o Forte. fim fazendo certo. Não interessa quanto tempo você fez errado, comece a fazer certo a partir de hoje e vá até o fim. Porque uma coisa que eu te digo é que não está na tua mão a transformação, está na É tua isso mão aí. a obediência. Sim. O que nos cabe, pastora, não é o resultado. O que nos É. cabe não é o destino. O que nos cabe é obedecer às ordens, é obedecer aquilo que o Senhor tem nos entregado. Então, se você está aqui hoje, não pense que é por acaso. Você não está aqui porque você não tinha mais nada para É. fazer. Você está aqui porque realmente o Espírito Santo marcou esse tempo para te trazer essa palavra. E eu quero te dizer, invista, porque não existe sucesso fora que compense um fracasso dentro. Verdade. Não existe sucesso fora que vai compensar um fracasso dentro do seu lar. Não pense você que o recurso, os reconhecimentos, os títulos, as casas melhores, maiores, os carros mais chiques vão suprir
aquilo que você representa e aquilo que você é para os seus filhos. Então hoje, o meu pedido a você como irmão em Cristo, como pastor, como amigo, é que você hoje escute aquilo que o Senhor está dizendo e comece a praticar a partir de agora, Sim, tá bom? Em nome de Jesus. incrível, meu Deus. Eu sei que muito mais Deus tem para fazer. Muito Amém, obrigado, pastora. Daniel. Que isso, prazer. Muito precioso esse tempo. Eu gostaria que você fizesse uma oração, Amém, porque amém, nada como ligar no céu aquilo que foi dito, amém, falado, para que o Senhor venha nos encher com essa coragem, essa amém, confiança, fé que precisamos para avançar amém, realmente nesse amém, tempo. amém. Pai, muito Amém. obrigado porque nós não estamos sozinhos nessa. Nem Amém. tampouco estamos hoje sem referência. Nós podemos olhar para o Senhor e ver o exemplo perfeito de um pai. O que nós te pedimos então é, nos revela, Pai. Revela-te a nós. Revela, Espírito Santo, o Pai a nós. Revela, Jesus, o teu Pai a nós, para que nós possamos viver da maneira Amém. correta, para que nós possamos exercer a paternidade santa, para que nós possamos exercer essa paternidade que resgata, que restaura, que direciona. Eu oro hoje para que nas nossas casas nós possamos ter histórias de sucesso, para que nas Amém. nossas casas nós possamos ter uma história da maneira como foi a tua e a de Jesus, Senhor. Que nós Amém. possamos ter filhos que honram os pais, filhos que entendem sua responsabilidade e pais que acompanham os filhos, pais que preparam para os seus filhos, pais que semeiam para os seus filhos. Pai, eu oro hoje para que a sensação de legado Amém. venha sobre nós. Eu oro hoje para que a convicção de responsabilidade com a geração venha sobre nós. Nós não estamos aqui para cumprir só aquilo que nós precisamos, Amém. nós estamos aqui para preparar aquilo que a próxima geração vai fazer. Sim. Nós somos a plataforma e por isso nós queremos nos preparar da melhor maneira, para que o Senhor possa Jesus. lançar para os quatro cantos dessa terra os filhos que o Senhor nos confiou. Aleluia. Nós pedimos ao Senhor que todos que estão aqui sejam abençoados, sejam guardados, sejam protegidos. Eu abençoo a família da pastora Raquel, Amém. pai, pastor Silas, toda a sua família, sua descendência. Pai, o Senhor tem visto o que essa família tem feito pela nossa nação. Eu oro hoje, Pai, em honra, em reconhecimento, Amém. que eles possam receber, Pai, 1000 vezes mais tudo que eles têm Amém. entregue. Que toda dor, sofrimento, entrega possa ser ainda nessa vida recompensada. Em nome de Jesus. Amém. 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 E Glória a amém. Deus. Deus abençoe a todos. Obrigada, Daniel. Que isso, Ó, pastor. volte mais vezes, por Prazer. favor. Quero você de novo aqui comigo. Vai Claro. ser poderoso. Um abração. Deus abençoe sua casa, sua família. Amém, Toda essa família amém. incrível. A paz. Ficam com Deus, gente. Tchau, gente, Tchau, com Deus. tchau. Obrigado.